última lição do trimestre da temática sobre a mordomia. E os irmãos lembram que nós, ao longo do trimestre, estudamos sobre a mordomia, ou seja, sobre a responsabilidade que temos sobre aspectos da nossa vida, que cada um precisa buscar de Deus graça para que esteja exercendo bem a tarefa, a função de mordomo daquilo que Deus tem colocado em suas mãos, e com isso nós podemos viver uma vida que agrade ao Senhor. A lição de hoje, então, ela trata sobre a questão de nós sermos servos fiéis, e ela é também um alerta para nós a respeito daquilo que da forma como as coisas irão se desenrolar. Então, dentro dos são 3 parábolas, na verdade, que nós lemos aí na sequência. A primeira trata do servo vigilante. E os aspectos que a parábola traz para nós são verdades espirituais que nós não podemos ignorar. Dentro da nossa atividade da vida cristã, nós devemos lembrar que há um propósito de Deus de prestar contas, seja com a sua igreja, seja com Israel, seja com o mundo. Então, há uma tratativa e promessas e alianças de Deus que terão um momento de ajustar contas. E Jesus, nesse sentido, deixou claro nessas parábolas que nós lemos, que vamos estudar nesta manhã, que em relação aos seus servos também haverá prestação de contas. E nós vemos aqui pelo próprio texto da parábola que Jesus começa, são palavras dele, quando ele diz no versículo 35, estejam preparados. E aí ele ainda diz mais, com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Então, o retratar deste preparo, ele não é apenas uma coisa a esperar algo que haveria de vir, ou que ainda está distante. Mas, se os irmãos perceberem, dentro da primeira parábola, há uma menção do casamento. E o retrato da parábola lida com algo que os discípulos e a comunidade que ouvia entendia bem. O casamento, num formato que nós conhecemos hoje, não é igual ao formato da época de Jesus. E nesse sentido, nós temos a parábola inserida em um contexto. E uma das causas que levam as pessoas a errarem quando interpretam as Escrituras é porque não dão importância ao contexto que envolve a palavra falada. Então, quando nós lemos esta palavra, se você quiser colocar a mensagem dentro da forma de um casamento como hoje, você vai confundir, não vai conseguir encaixar as coisas. Mas, olhando no contexto da época de Jesus, você vê que a parábola tinha todo sentido. Porque os casamentos na época de Jesus, eles tinham uma característica diferente. Normalmente, ao invés de ser como hoje, em que a noiva, ela representa, né, a vinda até o noivo, que a espera no altar, naquela época, o cortejo que ia até a noiva celebrar o casamento na casa da noiva, normalmente era o cortejo do noivo. E ele vinha normalmente de outras cidades próximas da região. E aonde ele passava, agregavam-se as pessoas para ir para a festa.
E os irmãos hão de convir comigo que na época que essas pessoas viviam, não havia tanto, ou quase não havia entretenimento nenhum. Uma festa dessa era um acontecimento assim, de novidade, era uma coisa que ninguém queria perder, porque era um momento que as pessoas tinham para fugir do natural deles. Você quer ver uma coisa, ainda era uma boca livre, como o irmão Firmino diz, mas era uma coisa interessante, porque, olha, até hoje, às vezes acontece assim, por exemplo, quando você lida com cidades em que não tem energia, cidades que não têm suporte de nada, em que são, por exemplo, cidades do interior, tem aqui irmão Tiago, irmão Celso, que sempre estão aqui circulando ali na região de Barreirinhas, que ainda tem algumas cidades que não têm energia. Mas imagine, se você chegasse ali numa cidade daquela com um carro de som, com luzes iluminadas de um gerador, com um projetor para... Ixi, vinha gente de longe para olhar, porque é uma novidade, é uma coisa que não está no dia a dia deles, não é o normal. Então imagine que não era todo dia que as pessoas se casavam. As aldeias, embora tivessem aldeias grandes, mas elas eram muito espalhadas. Então, as aldeias em si poderiam não ter tantos casamentos ou tantos nascimentos como a gente às vezes pensa, né? E uma festa desse tipo era um acontecimento do ano, era um evento, era uma coisa que todo mundo queria participar. Era uma coisa que realmente fazia diferença se alguém não fosse convidado. Era um desprestígio muito grande você ficar de fora do evento daquele porte, de um casamento. E é tanto que você vê em outros momentos, e também quem estuda a tradição, as festas elas duravam dias. Elas não eram uma festa de uma noite como nós fazemos hoje, elas duravam dias. Havia muita comida, de fato, havia muito vinho, havia muita celebração. De fato, eles reuniam para celebrar. Então, ficar de fora da festa era uma coisa extremamente ruim. Então, como funcionava aquela festa? O noivo, então, vinha, e às vezes vinha de longe, demorava para chegar, porque vinha a pé em um cortejo, e aquele povo vinha com ele. Então, às vezes, ele vinha e às vezes chegava à noite. Mas não importa a hora que ele chegasse, era uma surpresa. A festa estava preparada. E quando passava o cortejo, agregavam as pessoas que estavam preparadas. Daí, ele dizer que o corpo deveria estar cingido e as lamparinas acesas. Porque era muito comum que os cortejos adentrassem parte da noite, quando vinha aquele mundo de gente para encontrar, então, a festa. E ali se agregavam as pessoas. Esse costume está bem representado na parábola das 10 virgens. Mas o fato é que duas coisas foram usadas por Jesus para uma comparação verdadeira. Primeiro, estar vestido. Está vestido. E segundo, está com a lamparina acesa. E o estar vestido não é difícil para os irmãos entenderem que é uma postura de alguém que está pronto, alguém que está preparado, alguém que está em condições de exercer uma tarefa qualquer. Se você vai para a escola, você coloca a farda, porque na maioria das escolas hoje a farda é um pré-requisito para que você seja, primeiro, identificado como aluno. Você não entra na escola sem que você tenha, as escolas que prezam por algum nível de segurança, sem que você tenha uma farda adequadamente composta. É uma questão de identidade, eu estar vestido adequadamente. Se você vai a um tribunal se submeter a uma audiência, você tem o cuidado de obedecer protocolos. Normalmente você vai vestido com uma roupa social adequada, você coloca uma gravata adequada,
E esses dias eu achei até interessante que há quem pense que isso não é observado. E eu, graças a Deus, diminuí uns quilinhos e fui levar uma roupa para um alfaiate, porque ninguém dava conta de ajeitar, e aí ele foi levar. E ele lá comentando que ele era alfaiate, de desembargador tal, eu só ouvindo. E ele dizendo que tem um desembargador que às vezes compra uns tecidos diferentes e manda ele fazer os ternos, eu só ouvindo. E aí ele disse o seguinte, esse desembargador, quando vem aqui, conversa muito comigo, e ele diz que não suporta os advogados que entram nas audiências mulambentos, assim que ele diz. Que ele, às vezes, briga e diz assim, esse perdeu a causa na hora que entrou. O desembargador comentando com ele, né? Eu fiquei pensando, rapaz, que coisa interessante. O que tem a ver a roupa do advogado com a impressão que ele causa para o desembargador, né? Dentro de alguma condição. Então, a veste, ela é uma questão de identidade. Se você vem adequadamente vestido, você é elogiado ou pelo menos é desapercebido. Passa desapercebido. Mas se você vem mal vestido, irmão, você pode esperar que alguém sempre vai cutucar, vai criticar, vai comentar. Você andar mal vestido não é uma coisa boa. E às vezes a gente, dentro da vida espiritual, perde a noção da identidade e não sabe estar preparado adequadamente para agradar a Deus. O que a Bíblia diz sobre as nossas vestes? Em Eclesiastes, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Ou seja, diante de Deus e dentro da realidade espiritual, Deus tem mostrado e usado a figura das vestes. Se alguém quiser achar em Eclesiastes, se não me engano, 9, 6, 9, 8. Se os irmãos perceberem, as vestes, elas são uma figura muito usada na Bíblia para demonstrar a situação espiritual das pessoas. Isaías capítulo 1, o Senhor Deus fala, venham me perguntar, ainda que as vestes de vocês estejam como a escarlate, ou seja, vermelho, forte. Alguém pode localizar esse versículo no capítulo 1 de Isaías? Eu as tornarei brancas como a lã. Então tem essa associação em Eclesiastes, tem essa associação em Isaías. Esta associação há na lei dos judeus, na lei de Israel. Os sacerdotes, ao se apresentar ao Senhor, eles deveriam estar lavados, banhados e as vestes limpas. Se você olhar lá em, eu acho que de Zorobabel, não sei se é Malaquias ou é Ageu, fala de Zorobabel, a quem o anjo do Senhor, aparece a Josué, e o anjo do Senhor olha para o sacerdote Josué e ele está com roupas sujas, e a atitude do anjo do Senhor é trocar as vestes daquele homem. Isso é na visão simbólica, mostrando, alguém pode localizar essa passagem, eu não lembro agora o livro, em que Josué recebe vestes brancas. Então, a veste diante de Deus traduz vida espiritual. Zacarias. Leia aí, irmã Cristina. Olha aí. A roupa é um símbolo na Bíblia, muitas vezes usado para falar da nossa vida espiritual, do nosso estado espiritual. Em outro lugar, Jesus conta outra parábola, mas dessa vez do rei, que convida alguns para estar na festa dele. E alguns recusaram.
Então ele manda os seus criados mandar chamar todos que eles encontrassem. E aí todos vieram à festa. Quando estava na festa, o rei caminha entre os convidados e olha pessoas que não estavam vestidas adequadamente para a cerimônia. O que ele faz? Ele as expulsa e as faz perecer junto com os que não quiseram estar na festa. Então, quando Jesus fala aqui, esteja o vosso corpo cingido, ele está dizendo que você deve ter suas vestes espirituais corretas e em condições. Então, as vestes, elas significam a identidade da pessoa, as vestes demonstram o estado espiritual da pessoa, e as vestes, elas demonstram também a estatura, a condição que a pessoa tem. Pessoas que são que têm menos poder aquisitivo, muitas vezes se vestem com roupas simples. Pessoas que têm um poder aquisitivo melhor costumam se vestir com roupas melhores. E estas vestes que diferenciam muitas vezes também vão diferenciar a nossa posição diante de Deus. Porque os salvos, diz Apocalipse, receberão vestes brancas. É um dos galardões que está preparado para o que vencer. Tem lá dizendo que receberão vestes brancas, vestidos de vestes brancas, diante do trono do Senhor. Então, nós vemos que as vestes, elas são uma referência à nossa identidade, são uma referência também à nossa condição espiritual e são referência a um galardão que nós vamos obter de Deus, uma aprovação, uma mudança de estatura. Nós vamos deixar de viver neste mundo normal, natural e sujeito ao pecado e à morte, vamos passar a viver numa vida nova diante de Deus, com um novo corpo, uma vida imortal e onde Deus há de nos dar vestes brancas. De maneira que quando o Senhor fala, estejam com o corpo cingido, ele quer dizer que nós devemos estar com a nossa vida espiritual em condições que o agradem. O corpo cingido. Então, quando você fala o corpo cingido, você está falando, naquela época, era um preparo relativamente simples até. Porque no costume da época, as pessoas usavam uma espécie de ceroula, era um pano, um manto enrolado em suas partes íntimas, um calção, uma espécie de calção, e os que podiam, as pessoas comuns usavam uma bata, uma mantazinha branca, simples, era essa a veste padrão. Os que podiam costumavam usar uma peça a mais para uma manta, né, ou um manto que os cobriam. E quem tinha mais condições usava mais peças sofisticadas e brilhantes, etc. Mas aqui, no sentido geral, o corpo cingido é que você esteja vestido. É suficiente para nós estarmos vestidos e não sermos encontrados nus. Deus não está nos falando aqui que alguém precise estar vestido de ouro, de prata. Não, Ele quer que estejamos vestidos. Então, você e eu precisamos estar com uma condição espiritual agradável a Deus para que estejamos aptos a entrar na festa do Senhor. Em segundo lugar, ele fala de lamparinas acesas. E as lamparinas acesas significam estado de alerta. Estado de alerta. Hoje, nós estamos acostumados, quando vamos repousar, a desligar as luzes. Quando você é uma pessoa que tem um sono normal, não tem nenhum tipo de medo, que exija dormir de luzes acesas, mesmo assim, às vezes você ainda, para não ficar totalmente no escuro, às vezes quando levanta na madrugada, bota uma luz fraquinha em algum lugar do quarto, para ter aquela penumbra, mas via de regra, todas as vezes que você quer repousar, você reduz as luzes, porque
estar no escuro significa um estado de dormência, um estado que favorece a sonolência espiritual, favorece o cochilo. Quando você tem uma lâmpada acesa, você está em estado de alerta, você está em atenção permanente. Primeiro, porque a luz da lâmpada lhe permite ver. Então, a luz lhe permite captar tudo que está ao seu redor, os movimentos, você capta as pessoas andando, então aquilo lhe leva a um estado de alerta. Isso é tão intenso, tão forte, que hoje já saíram muitas pesquisas, por exemplo, que mostram quantas pessoas têm tido sono perturbado pelo uso do celular, do tablet e da TV. Perde o sono. Tanto que, mais recentemente, as empresas lançaram um modo de luminosidade dentro dos aparelhos que torna a luz mais amarela, porque é provado que a luz mais amarela favorece o sono. A luz mais branca dificulta o sono. Então, por isso, quando você faz uma reforma de sua casa com os arquitetos, você diz assim, não, mas eu quero meu quarto bem iluminado. Mas eles querem porque querem botar uma luz amarela, porque favorece o sono. Há muitas coisas dentro da palavra de Deus são representadas pela luz, e uma delas é o estado de alerta. Quando eu tenho uma lamparina acesa, eu estou alerta porque percebo os movimentos. Eu estou alerta também porque a lâmpada contém óleo. E eu preciso estar alerta para não deixar a lâmpada cair. Mais uma vez, eu quero chamar a atenção do contexto para os irmãos, que a lâmpada naquela época era mais parecida com o que nós conhecemos como a lâmpada de Aladim, que todo mundo conhece a lâmpadazinha de Aladim. Eram vasilhas feitas de algum tipo de pedra, e ela não podia ser de outra coisa, tinha que ser de um material que não queimasse. Então, aquela vasilha tinha uma boca, um bico, tinha uma área aberta onde era posto o azeite. E naquele bico era colocado para queimar. Então, a pessoa segurava a alça da lamparina e o bico queimando, a lamparina cheia de azeite. E aquilo era de uso normal. E havia lamparinas rústicas e lamparinas sofisticadas. Mas, de qualquer forma, o princípio de funcionamento era o mesmo. Havia azeite nela e havia uma alça em que ela deveria ser mantida. Quando a pessoa estava com uma lamparina acesa que deveria segurá-la, ela, além de ter uma luz que a despertava, ela tinha também o estímulo de segurar a lâmpada, não deixá-la cair, não deixar derrubar o azeite, não deixar incendiar o lugar onde ela estava. Então, o ato de possuir a lâmpada tinha um reflexo duplo. Então, a lâmpada tinha um efeito duplo. Ela tinha o efeito de nos deixar alerta e o efeito de nos deixar naquela vigilância para que ela também não caísse. Então, quem portava uma lâmpada tinha esses dois aspectos. Daí o fato de, na parábola das 10 virgens, as 5 virgens que estavam, as 5 virgens que não deixaram azeite, elas apagaram as suas lâmpadas e também as demais também apagaram. Só que quando ouviu o grito que o noivo vinha, elas acenderam porque precisavam estar em alerta. E as demais não puderam acender, saíram no escuro, porque não tinham nada que pudesse acender e iluminar o caminho. Quando Jesus fala lamparinas acesas, ele está falando que, além de eu estar preparado, eu devo estar em estado de alerta, para que a sua vinda não nos pegue de surpresa. E nisso nós temos visto que dentro dos nossos dias nós temos ficado em estado de sonolência quanto à questão da vinda do reino de Deus. Lamentavelmente, há muitas igrejas que pregam
o evangelho de uma forma que tem valorizado exclusivamente a vida terrena. E as pessoas têm sido ensinadas a buscar somente bênçãos, somente valores humanos, mesmo que sejam valores que a gente considere bons. Por exemplo, há igrejas que hoje estão intensificando ou incentivando as pessoas a ter uma visão unicamente em benefício pessoal, de ter isso, de ter aquilo. Outras, de ajuda humanitária. O pessoal só pensa em estar ajudando, em estar socorrendo, em estar dando suporte a drogados e a doentes. Isto tudo é importante, porém, não devemos deixar jamais de estar alertas e saber que a qualquer momento, irmãos, o Senhor virá buscar a igreja. Não há, talvez, dentro da palavra, um ensino tão intenso, tão repetido, tão bem estruturado quanto a de que Jesus vai voltar para buscar a igreja. Ele foi muito claro e muitas vezes dizendo que vai ser como um ladrão de noite. Nesse sentido, há a parábola para que haja em nós o cuidado com a nossa vida espiritual. Porque se eu e você passamos dias e dias e não há no nosso coração aquele sentimento de que Jesus a qualquer momento pode vir, nós precisamos buscar de Deus um renovo espiritual. Renovo. Porque nós devemos viver como Jesus ensinou, todo o tempo com vestes preparadas. Olha, irmãos, essa realidade era tão intensa, para os irmãos perceberem isso, e essa mensagem foi tão intensa na época de Jesus e da igreja primitiva, que os irmãos viram a postura da igreja depois que Jesus subiu. No entendimento dos discípulos, ele viria logo. As pessoas vendiam as casas, vendiam os bens, davam uns aos outros, viviam agrupados, buscando, porque todos viviam intensamente a promessa da vinda. Chegou um ponto de Paulo precisar interferir nos crentes de Tessalônica, porque não queriam mais trabalhar. Queriam viver à custa dos outros, esperando a volta do Senhor. Paulo disse, não, a volta do Senhor não acontecerá assim. Haverão sinais que mostrarão a vinda do Senhor. Então ele recomendou, mas só para mostrar para os irmãos como a mensagem de Jesus foi forte, no sentido de deixar a igreja alerta. E aí há alguém que diz assim, o Senhor tarda a vir. E a resposta da palavra é, aquele que há de vir, virá. E não tardará. E o fato é que nós não devemos entender a vinda de Jesus somente como um ato distante para outras gerações. Cada dia que passa, a vinda do Senhor se torna mais próxima. Nós vemos a terra, as nações, sinais em Israel. Tudo isso são sinais que mostram que a vinda do Senhor está próxima. Então, o evangelho do reino há de ser pregado a toda criatura e então virá o fim. Então, há um relógio, um cronômetro que está correndo. Mas, além de nós pensarmos assim, que a vinda do Senhor está próxima, devemos pensar que o nosso encontro com Ele também pode estar próximo. Ninguém está livre de morrer. Ninguém está livre de sofrer um acidente. Você olha para a tragédia dentro da vida humana, é algo próprio da vida humana. Deus nos livra, Deus nos guarda, mas há situações que ocorrem. E às vezes você questiona. Eu lembrei da história do pastor Estevão, um homem de Deus. Morreu em um acidente instantaneamente, ficou tão esbagaçado que precisaram 3 pessoas para costurar o corpo, para poder velar. Aí você pergunta, por quê? Se acontece isso com um homem de Deus daquele porte, calcule com qualquer outra pessoa.
Aí você fica perguntando, então eu devo viver a minha vida à toa? E daqui a 2, 3 anos é que eu vou me preparar? Não. Nós devemos entender que a todo momento nós estamos expostos. No dia que Estevão morreu, ele não sabia que ia morrer. Ele estava lá defendendo o evangelho e dando testemunho de sua fé. Em um momento, os homens resolveram apedrejá-lo, mas ele estava cingido e com a lamparina acesa. Enquanto ele estava ali morrendo, a Bíblia mostra para nós que Estevão estava olhando o céu aberto e estava olhando o Senhor, o aguardando para recebê-lo. Nós, como crentes, deveríamos viver como se hoje fosse o último dia que nós estamos aqui. Ou por causa da sua vinda, ou por causa do limiar da nossa vida. Não importa. Devemos estar cingidos e com as lamparinas acesas. Aí alguém pode perguntar, mas o senhor está sendo muito radical. Está sendo muito... Eu, na verdade, irmãos, até pensei nisso imediatamente antes de falar para os irmãos. Mas quero dizer isso porque, de fato, é a verdade. É a verdade que nós vivemos. Esses dias eu estava no WhatsApp e um grupo de colegas médicos mandou uma mensagem assim. Doutor Yuri, médico que era lá do Hospital São Domingos, conhecido nosso, jovem, bem mais jovem do que eu, estava em casa. De repente caiu morto. Infarto agudo. Aí você fica perguntando, meu Deus, era tão jovem. O que foi que aconteceu? Era médico. Não estava se cuidando, não estava... Você fica pensando assim, mas chegou o momento de ele falecer, aí a gente pergunta, e a alma dele estava preparada? Não sei. Eu não conhecia a ponto de saber como era a sua vida pessoal e espiritual, não conhecia, mas como foi uma notícia bem divulgada, que chamou assim, chocou todo mundo, eu me lembrei dela agora, mas para dizer aos irmãos, nós devemos viver preparados porque o Senhor pode voltar até agora à tarde, irmão. Quem que pode determinar a hora que ele vai vir? Os que estiverem preparados irão ouvir o soar da trombeta. Os que não estiverem preparados, nem isso vão ver. Vão chegar aqui à noite e procurar cadê o povo dos seus santos. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Ou seja, quando nós estamos cingidos e preparados, até a hora da morte é conduzida pelo Senhor. É conduzida pelo Senhor. Como diz a parábola do rico e do Lázaro. Faleceu Lázaro, faleceu o rico e foi sepultado. Faleceu Lázaro e foi conduzido pelos anjos ao seio de Abraão. Até o momento de nossa morte e até os ossos são administrados por Deus. Para Deus é o início de um novo momento diante dele. Porém, só para os irmãos lembrarem, que até os nossos ossos Deus administra e mantém. Eliseu era um profeta e a Bíblia registra um episódio em que ele, depois de morto, foi sepultado. E com o movimento de enxurradas e de terra naquela época, a sua sepultura ficou, os seus ossos ficaram expostos. E uma das muitas guerras naquelas regiões, um soldado ferido, morto, caiu no mesmo lugar onde ele havia sido sepultado. E ele tocou no osso exposto de Eliseu e ressuscitou. Então, isso não é uma regra, não é uma doutrina, mas nos mostra uma coisa. Até dos nossos ossos Deus toma conta. Quando nós somos do Senhor, nós o somos em sua totalidade. De fato, as pessoas deveriam se congregar não por questão de não estar enjoado de ouvir. Congregar, irmãos, é uma ordem da palavra de Deus. Quem não congrega está em desobediência. Quem não congrega fica exposto à heresia. Porque é aqui dentro da palavra, aí uma correção, o acréscimo. Não é o pastor, mas a igreja como organismo que dá sustentação a cada membro. Os irmãos entenderam? Não é porque... entenda, a brasa
dentro de uma churrasqueira, ela só fica viva se está no meio do grupo ali. Não embora seja um conceito que tem vamos dizer assim, esse uso, mas as pessoas estão erradas quando elas querem estar na casa de Deus por causa de A ou de B. Elas deveriam estar aqui por cumprir a palavra que nos manda. Não deixe a sua congregação. Estar congregado é necessário porque quem faz o trabalho lá fora precisa abastecer as baterias. É aqui na casa do Senhor que o fogo queima nossa alma para estarmos preparados para ir para o hospital, para ir para evangelizar. Irmãos, vejam a história de Paulo. Olha a dimensão do homem espiritual que foi Paulo. Paulo voltava para a sede em Antioquia para abastecer. Paulo não vivia só. Ia de peito aberto fazer a obra porque eu estou cansado. Isto, sabe o que é, irmã Márcia? E a senhora fez uma observação muito boa. Isto são pessoas que não estão agindo corretamente com a mordomia da sua vida. Em algum momento vão sofrer rasteira de Satanás e vão cair. Eu tenho visto na internet, por exemplo, muita gente que agora resolveu ser crente só na rede social. Decidiu não ser mais, desse jeitinho aí. E gente que vem e faz estudos longos, faz grandes exposições, muito bem fundamentada, convence quem é incauto. Mas é como Jesus disse, no dia que ele vier, muitos dirão, Senhor, Senhor, não fizemos tantas coisas no teu nome, nós não fomos fazer isso, não fizemos aquilo e aquilo outro. E ele vai dizer assim, olha, nem vos conheço. Porque uma coisa é muito séria no reino de Deus. Normalmente, essas pessoas que vivem essa vida desconectada da casa de Deus costumam viver presas ao pecado. Tem alguma coisa errada que as mantém fora. Ou é orgulho, ou é vaidade, ou é necessidade de comandar grupos, porque ninguém sai da igreja, ou se for estar desviado mesmo, ou sai para comandar grupos, porque quer liderança. E aí se satisfaz porque eu sou líder de grupo de oração. Não vou mais na igreja. Porque agora eu sou líder, é satisfatório me reunindo. Irmãos, isso devemos ter cuidado. Olha, irmãos, eu venho à igreja, primeiramente, não é pela responsabilidade de estar à frente da igreja, mas porque eu preciso de Jesus, irmão. Eu preciso estar buscando a Deus, estar orando, ouvir a palavra. Olha, os irmãos lembram que a Bíblia diz lá em Isaías, que a palavra que sai da boca do Senhor não lhe volta vazia? É como a neve, precisa regar a terra para fazê-la produzir e brotar. Dá semente ao semeador e pão ao quê? A palavra que Deus nos traz para ministrar a igreja está dando pão ao que come, mas está semeando em mim. Quantas vezes eu tenho sido tocado e transformado por aquilo que a palavra de Deus tem me ensinado quando eu mesmo transmito aos irmãos. Então eu tenho sido também alimentado e também tenho recebido dos irmãos quando vem falar, quando vem orar. Às vezes a gente quer medir. Eu gosto quando o A fala, quando o B fala. Eu acho que assim o assado é melhor. Nós estamos enganados, porque a mensagem ela vem do Senhor. E às vezes numa mensagem de uma hora que nós falamos e explicamos, às vezes Deus reserva 10 segundos para falar lá dentro do teu coração, e aí aquela palavra, de tudo que foi falado, aquela palavra impacta ali e aquilo muda toda a sua vida. Portanto, nós devemos estar na casa do Senhor por todo um contexto, né, que a palavra de Deus nos mostra. Não é... E outra coisa, às vezes, antes de dar a palavra para o Mantel, às vezes a gente sai do culto, hoje eu não gostei do culto. Se a gente for pensar bem, nós estamos errados quando a gente analisa o culto dessa forma. Porque se o culto foi ruim, porque eu fui ineficaz como adorador. Não é? O culto não é meu. O culto não tem estrelas. Por isso, toda vez, irmão, que você vê uma estrela num culto, é porque a presença do Senhor não está lá.
Porque quando o sol brilha ao meio-dia, nem a lua muitas vezes você olha. Calcule alguma estrela. O brilho do sol ofusca. Jesus é chamado do sol da justiça e a sua luz é mais potente do que a do sol, que quando Paulo olha na visão, ele descreve que a luz brilhava mais do que o sol. Então, onde ele está, não tem espaço para a estrela brilhar. Só tem espaço para a luz dele brilhar. Então, o culto é para ele, a adoração é para ele. Se eu venho ao culto e estou com sono, achei ruim a palavra, não adorei no louvor, eu preciso pensar se não foi eu que fui ineficiente como adorador. Porque tem gente que vem para o culto esperando que a gente que esteja aqui em cima seja um animador de palco. E pula e grita e só serve se for assim. Irmão, não é isso. O culto nós é que oferecemos ao Senhor. Prestar culto, adorar. Os irmãos estão entendendo o nosso raciocínio? Às vezes a gente tem essa tendência a dizer, eu não gostei do culto hoje, eu não fiz assim. Então, devemos pensar. É claro, antes de dar a palavra aos irmãos, que às vezes a gente dá oportunidade para pessoas que não veem realmente, querem aparecer. Né? Aí você, às vezes, ouve, se chateia, às vezes tem certas coisas que são assim, que até chocam. Como na época veio aqui um irmão, a gente deu a oportunidade de pregar, e ele deitou aqui no chão, fez um cenário. Não há necessidade disso, irmão. A palavra de Deus, ela age por ela mesma. Ela não tem necessidade de a gente encenar nada. Ela pode plantar bananeira aqui, gritar, botar a mão. Não adianta. Não somos nós que fazemos. É a palavra que faz. Se a palavra não fizer, nós não podemos fazer. Agora, quando nós buscamos ao Senhor, estamos na presença de Deus, estamos cheios aqui na igreja, Deus nos abastece. Às vezes, irmão, uma palavra que nós emitimos inspirada, ela faz muita diferença. E eu nunca esqueço uma vez que eu, jovem que era, fui entregar folheto na porta do Colégio Batista domingo à tarde. E a gente tinha se reunido, orado, e estava muito alegre ali na presença do Senhor, e saí para entregar o folheto. Na passagem, um rapaz passou por nós e só disse para ele assim, Jesus te ama. Quando 5 metros, eu olhei ele parado. Voltei, ele estava parado, pensando naquela palavra. Aquela palavra entrou no coração, ele aceitou Jesus, irmão, 3 horas da tarde, no sol quente, de joelho dobrado, no meio da rua, no João Paulo, na frente de todo mundo, em frente ao Colégio Batista. Deus salvou o rapaz. Uma única palavra. Então, quem age, irmão, é a palavra. Mas para agir, a gente tem que estar no meio do povo de Deus, porque senão tu vai esfriando, daqui a pouco tá aí, fazendo grupo para liderar, pensando que Deus se agrada com o serviço de Marta, quando na verdade nós precisamos estar na presença do Senhor para abastecer. E aí Deus vai nos usando onde a gente for. Mas aí eu quero dizer aos irmãos o seguinte, olhe para você. Veja quando você decidiu começar a vir à igreja, aos cultos, ouvir a palavra, louvar o Senhor. Observe se a sua vida continua do mesmo jeito. Preste atenção. Porque às vezes a gente pensa que milagre é só ver um paralítico andar. Mas um milagre maior é o de transformação que Deus faz em nós, porque o andar serve para cá, mas a alma consertada por Deus serve para a eternidade. Então, muitas vezes, quando você vê alguém converter, alguém que vem aos pés de Jesus, este milagre, irmão, é muito maior. Aí olhe para você mesmo, pare e pense assim, meu Deus, como eu estou hoje? Como eu era quando eu estava mais vezes na igreja? Você sabe, o primeiro sinal de esfriamento espiritual é o abandono da igreja. Abandono da igreja. Depois vem o abandono da oração, o culto doméstico já foi. Aí você começa a se ver frio. Frio. Aí é uma questão de tempo para que coisas comecem a estar dando errado. Às vezes Deus permite a prova para você voltar aos caminhos. Pelo WhatsApp, né? Tem que ter muito cuidado com isso daí. Eu vejo pessoas muito ativas no WhatsApp, mas não vejo presentes nos cultos. Aí existe crente domingueiro
Existe crente só de círculo de oração. É inadmissível alguém só frequentar um único trabalho na igreja. Tem gente que vive de muletas a vida inteira. Aí vem se escorar no círculo de oração. Tá errado, irmão. Tá errado. Gente que só vive pedindo oração, tá errado. Você tem que ter capacidade de andar com as próprias pernas em algum momento. Então você começa no círculo de oração para pedir ajuda e depois você vem para ajudar os outros. E aí já começa a ajudar na igreja, aí está aqui orando e cooperando, e Deus vai abençoando, e Deus está agindo. Eu tenho só ouvido ao que Deus tem feito. Agora, faz como? Faz porque nós estamos como igreja, intercedemos pelos outros, orando. A vigília foi uma benção. Os círculos de oração têm sido uma benção. Os cultos de terça e quinta têm sido uma benção. Então, nós temos que ter aquele zelo, aquele compromisso. Então, a igreja, antes de tudo, um lugar para reabastecer. Quando eu tenho o zelo pelo meu estado espiritual e tenho aquela mordomia com a minha fidelidade, eu tenho que lembrar que esse momento é importante. Uma outra coisa que eu quero comentar com os irmãos, nós devemos ter muito cuidado, irmãos, aproveitando esse conceito de muleta espiritual, nós temos o costume de elegermos pessoas como sendo mentores espirituais. Mentores. Normalmente nós escolhemos por mentores pessoas que a gente julga terem um dom de profetizar. Então nos tornamos muitas vezes reféns desses mentores. Então nós temos que ter o cuidado de que a única coisa que pode nos prender pelo amor é a própria palavra de Deus. Nós não devemos estar dominados por pessoas, por homens. Preste atenção para que a sua vida não fique refém de alguém. Eu só faço o que fulano manda, porque fulano ora e profetiza e Deus fala com ele. Temos que ter esse cuidado. Onde nós devemos estar com nossa atenção? Oramos com os irmãos, é uma bênção orar, estar junto, mas temos que ter o cuidado para não vivermos dependentes, porque Cristo não nos chamou para nos colocarmos debaixo do jugo de outros. Ele nos chamou para carregar o jugo dele, e é com o Senhor que deve estar a nossa lealdade, a nossa fidelidade. Ou seja, eu tenho o culto da igreja e a opção de ir orar na minha casa com fulano e beltrano que veio. Irmão, traga para a igreja, vamos orar juntos na igreja. Olha, irmãos, é muito ruim, perigoso, quando nós deixamos de estudar e aprender a palavra, porque nós ficamos reféns de profetas. E, lamentavelmente, a profecia, ela, quando é de Deus, nos abençoa, mas quando é humana, pode nos prejudicar. Portanto, temos que ter muita atenção e, em termos de prioridade, a casa do Senhor, o estudo da palavra, deve ser a prioridade. Agora, é claro que os irmãos vão discernir de qual fonte os irmãos vão beber. Se você está vendo alguém pregar heresia, você tem que ter a sua maneira de ler a Bíblia, de estudar, de questionar. Não pode receber tudo de qualquer maneira, né? As pessoas, irmãos, com a multiplicação da informação, as pessoas têm se achado mais, assim, se julgam mais conhecedoras. Então, temos que ter o cuidado de não deixarmos de ser ovelhas e não passarmos a ser bodes. Porque tem muita gente que, às vezes, ouve uma besteirinha aqui, ouve ali, acha que entende, se torna um rebelde, um bode rebelde. Bate em todo mundo. É exatamente o que a Bíblia diz aqui na lição. Que o bom servo não espanca os outros, nem age de modo irresponsável. Mas tem gente que adquire um pouco de conhecimento e acha que pode falar, pode acontecer. Então, é preciso que o servo de Deus tenha uma atenção à mordomia da sua fé. Então, é errado orar com os irmãos? Não é errado, irmão. Você pode orar com o irmão. Deus ainda fala por profecia? Fala. E é uma bênção quando ele fala.
só tenham cuidado de não se deixar ficar dependente daquilo. Isto é a exceção, não é a regra. Os irmãos entenderam? Qual é a regra? A regra é a palavra. É você mesmo orar, ler a Bíblia, é você ali. Porque hoje você precisa, mas você tem que trabalhar para que amanhã você ajude quem está precisando. Nesse sentido, você tem a mordomia da sua vida cristã, da sua fidelidade, com todo o tempo andando. É o que ele diz aqui no tópico 3, a fidelidade à prudência. Prudência é algo que tem faltado para nós hoje. Prudência. Então, eu já vi casos, por exemplo, em que festas grandes da igreja, o pregador vinha pregar e fazia era uma oração intensa, e todo mundo ali recebendo, e eu pensando que o pregador estava na unção ali para ministrar sobre todo mundo, eu abro o olho no momento da oração, o pregador estava acenando para o fotógrafo dele. O fotógrafo vinha para fotografar os irmãos adorando e dando glória a Deus. Irmãos, aquilo até me desconcentrou. Então, você precisa saber. Eu já tive casos em que eu vi pessoas usando técnicas de hipnotismo na hora de pregar. Então, tudo isso, às vezes os irmãos pensam assim, poxa, por que o pastor vamos chamar de fominha? Só ele que quer falar, só ele quer falar. Nós temos aqui os nossos irmãos auxiliares que têm tido o mesmo conhecimento da palavra para falar. Mas os que vêm de fora, eu não conheço. Então os irmãos vão trazer aqui, pastores, amém, irmão, assista o culto conosco. Mas só depois que eu conhecer. Porque eu comecei a trazer aqui convidado, vinha aqui pregar, fazer aqui trazer ensinamentos que não tem nada a ver com as coisas de Deus. Pois é. Então, como mordomos, nós temos que atentar para a nossa vida. Como mordomo da igreja do Senhor, eu tenho que ter cuidado com os irmãos. Esses dias, os irmãos, às vezes chega aqui obreiros, pastores, aí senta por aqui, aí fica vindo, esperando a gente convidar para fazer parte aqui do ministério. Não se sabe, muitas vezes vem brigado de outros lugares. Foram convidados a sair de uma forma gentil de outro lugar, porque são problemáticos e querem vir aqui para ter voz. E não pode, irmão. Não pode. Porque uma palavra errada pode levar você até a se desviar. É muita responsabilidade. Pois é, então, o que é que nós temos que ter? Cuidado. Olhar com cuidado para a nossa vida espiritual. Por isso, há tantas orientações que a palavra de Deus nos dá e que o Senhor nos diz aqui na palavra. Como bons servos, devemos estar preparados para quando Ele vier nos achar em condições espirituais corretas. Então, tenha cuidado com a sua vida. Não vamos dar lugar ao diabo. Não devemos dar lugar à carne. São as coisas que a Bíblia diz, não deis lugar. Não deis lugar à carne. Não deis lugar ao diabo. Fugir da prostituição. A Bíblia diz que nós não devemos nos deixar dominar por coisa alguma. Nada deve nos dominar, nem vícios, nem pessoas, porque a Bíblia diz que nós devemos examinar tudo e reter só o que é bom. Então, temos que ter cuidado com a nossa própria vida. Porque você pode perguntar, por quê? Porque cada um vai responder individualmente diante de Deus. Individualmente. Eu lamento dizer aos irmãos, se no dia do julgamento você disser, o pastor me ensinou errado, isso não vai ser razão para você ser livre. Você vai para o inferno junto com quem lhe ensinou errado. Agora, quem lhe ensinou errado talvez vá para um lugar mais quente. Pois é, como diz aqui, a quem mais é dado, bem lembrado, mais é cobrado.
Então, que o Senhor nos dê graça para conduzirmos bem a nossa vida espiritual. Como aquela joia preciosa que você guarda e só usa em lugares importantes para não gastar, para não perder. A fé é mais preciosa do que o ouro. Por isso, cuide bem da sua, zele por ela, alimente, trate bem, penteie, dê banho, dê comida direitinho, abasteça a fé. Quando estiver acabando, venha aqui, receba mais gás, volte para a vida e esteja todo o tempo cheio. Se você está cheio, transborda, as pessoas são abençoadas. Se você está vazio, não acontece nada com ninguém ao seu redor. Você é só mais um. É importante a gente estar cheio.